Hoje é dia de viajar. Hoje é dia de falar da casa 9. Pois é, a casa da nossa consciência, né? Essa é a casa das viagens longas, a casa dos ensinos superiores, a casa do nosso guru, do nosso mestre interior, a casa da nossa espiritualidade. Mas a espiritualidade não como na casa 12, que a gente vai falar mais pra frente. A espiritualidade com dogmas, a espiritualidade com ética, porque é uma casa que fala muito de ética. Porque é uma casa que tem como regente natural o planeta Júpiter, que é esse planeta de expansão, de ir além dos horizontes. Então, por isso que tem as viagens, por isso que tem a ética, por isso que tem o guru, o mestre, né? Júpiter é o maior planeta. Júpiter, ele tem esse lugar de crescer, de ir para fora, de ir além e de olhar além do que a gente pode ver. Por isso que é uma casa ligada à espiritualidade. O signo natural dessa casa é Sagitário, que é um signo que adora viajar, que é um signo de fogo, ou seja, fogo é o elemento dessa casa. Essa, por ser a terceira casa de fogo, por ser a última casa de fogo, ela é meio que o resultado desse caminho que o fogo percorre no nosso mapa, que é o caminho lá da casa 1, que fala quem eu sou aqui nesse mundo, né? Como que eu me coloco, que a gente já falou, que é o nosso ascendente. A casa 5, que é como que eu me sinto pleno. E a casa 9 é como que agora, que eu já sei quem eu, como é que eu me coloco, que eu já sei como eu me sinto pleno, como é que eu posso ir além disso tudo. A gente também não pode deixar de ver as casas, como eu falei na casa 8, sem se conectar com a casa anterior, né? Sem dar atenção para a casa anterior. Então a casa 8, que foi a casa que a gente viu anteriormente, é a casa de um mergulho interno muito profundo, num processo de autoconhecimento, de encontro com as nossas sombras. E aí, agora que você já encontrou as suas sombras, agora que você já buscou esse autoconhecer de maneira profunda, você vai botar toda essa profundidade para fora. E aí você vai poder ver muito mais além do que você via antes. Olha que interessante. Para você se conectar com o mestre interior que existe dentro de você, você precisa primeiro entender a tua casa 8. Para você conseguir viver a tua casa 9, você precisa primeiro entender a tua casa 8 e a tua casa 1 e a tua casa 5 também. Se você não tiver consciência dessas casas, né, principalmente a 8, que é a anterior, você nunca vai conseguir se conectar com o mestre interior que te habita. Essa é uma casa cadente, ou seja, ela marca fim de estação. Então, ela está finalizando um ciclo, né? Que é esse ciclo ali do terceiro quadrante, que é esse ciclo de que você se conecta com o outro, e aí você, a partir da sua conexão com o outro, você se mergulha em si, entende outras questões suas que você não havia tido consciência, e aí agora que você já viveu essa conexão consigo, com o outro, de maneira equalizada e igualitária, você pode se conectar com a plenitude, consciência maior. Essa é uma casa muito bonita e é uma casa muito difícil de ser compreendida, né? Porque é uma casa de filosofia, né? E filosofia não é uma coisa simples. A casa 3, que é a casa oposta a essa, né? Ela fala de pensamento mais, desse pensamento mais ágil, né? Enquanto que a casa 9 fala dos pensamentos mais profundos. É nessa casa que a gente pergunta, por que eu tô aqui? Qual que é o propósito da vida? É nessa casa que a gente pergunta, existe algo maior? É nessa casa que a gente faz as perguntas mais profundas que existem. Porque a gente já passou por uma experiência de profundidade, de encontro com as nossas sombras lá na casa 8. Entendeu? Olha que magnífico. Tá tudo ligado, gente. Tá tudo conectado. Então, se você tem um signo de fogo na casa 9,
muito provavelmente você vai ser uma pessoa de muita vitalidade, né? Porque se você tem um signo de fogo na casa 9, se todas as suas casas estão certinhas, as casas de fogo estão em signos de fogo. Então você é uma pessoa que busca muito o autoconhecimento, que busca muito entender o para além, sabe? A partir de si para além. É uma pessoa que gosta muito de viajar. E tem essa coisa mais pra fora, né? Se você tem o signo de terra na casa 9, você é uma pessoa que vê a religiosidade e as questões da vida de uma maneira muito pragmática. Você é uma pessoa que busca entender de maneira prática, né? Porque é uma casa que fala essa casa 9 também fala das nossas experiências na vida, né? Então você busca entender de maneira prática essas experiências que você tem na vida e de maneira pragmática, buscando sempre organizar e manter os pés no chão. Então você tem esse pensamento do além, mas sem se desconectar do aqui. E aí acaba às vezes ficando um pouco cético, né? Nos quesitos de espiritualidade e religiosidade, por exemplo. Se você tem um signo de ar na casa 9, você é uma pessoa que vai gostar muito de viajar, você também vai ter essa maneira de expressar sua espiritualidade mais pra fora, né? Porque a ar é um signo pra fora. Sendo que você vai ser uma pessoa que vai questionar muito a espiritualidade. Pode ser que você queira experimentar todas as formas, todas as linhas espirituais que aparecerem no seu caminho. Porque você quer entender e toda essa questão, né, da espiritualidade, da busca pela consciência suprema, pela expansão da consciência, ela sempre vai ser de uma maneira muito racional, muito pelo intelecto. Não vai ser tão pela questão do sentimento, né? Pela sensação, vai ser mais pelo intelecto. E por fim, se você tem água nessa casa, você é uma pessoa que tem uma relação, muito provavelmente é uma pessoa que tem uma relação com a espiritualidade, com a fé, de uma maneira muito emocional, sabe? É uma pessoa que se entrega para a fé, que precisa experimentar as questões superiores da vida de uma maneira mais afetiva, né? É uma pessoa que é diferente do ar, que experimenta essas questões de uma maneira intelectual. A água de uma maneira emocional. Precisa se sentir nutrido emocionalmente pela fé. Tem uma consciência muito sensível. E é isso. Estes são os elementos na casa 8, ou na casa 9. Esses são os elementos na casa 9. E se você gostou, fala aí pra mim o que você achou. Comenta aí qual o signo que você tem na casa 9.